Bem, então vamos lá, né? Vamos continuar a nossa jornada. Hoje a gente adentra no capítulo de número 9 de Eclesiastes. E pelo que nós já estamos vendo, ouvindo, estudando dentro desse livro, nós percebemos que Salomão se lançou em uma sondagem sobre os assuntos a respeito da humanidade, acerca da humanidade. E apesar de reconhecer tanta injustiça, maldade, até negociações fraudulentas no mundo, Salomão reconhece que o trabalho do homem é identificado com toda obra de Deus. E isso é um mistério, porque olhamos para as coisas que acontecem nesse mundo quebrado e por muitas vezes ficamos preocupados. Como Deus está no controle de tudo isso? Porque nós não conseguimos controlar e muitas vezes sofremos com as coisas que acontecem nesse mundo. E nos perguntamos como que Deus está no controle. E Salomão percebe que mesmo todas essas obras que são cheias de injustiças, essas obras cheias de maldade, ainda assim o Senhor controla cada detalhe, cada movimento. Nada escapa das mãos do Altíssimo. Porque o Senhor está no controle, Ele sabe o que está fazendo, e dentro de todas essas coisas, nós estamos sendo convidados a um caminho de fé. Isso é um mistério, é um desafio para a nossa própria mente, para a nossa própria lógica, e o mistério faz parte de um convite do Senhor. Porque o que é um mistério? Um mistério é quando conhecemos um pouco a respeito de algo, e esse pouco é o suficiente para nos comunicar que existe ainda muito mais, talvez infinitamente mais, só que está encoberto. Nós não conseguimos penetrar, mas o pouco que nós sabemos nos comunica a existência de muito mais. E assim é o bom plano do Senhor. Nós não conseguimos sondar esse plano na sua totalidade, mas o pouco que nos foi revelado é o suficiente para colocar dentro de nós uma semente de fé. Essa palavra mistério é uma palavra que Paulo usa muitas vezes. E Paulo é alguém que entende mistério da maneira como nós estamos falando aqui nessa noite. Ele tem uma revelação da parte de algo muito maior. E essa revelação é suficiente para ele, para comunicar que existe muito mais. Mas ele é grato, satisfeito e entende que aquele mistério, aquela parte que ele tem revelada é o suficiente para esse tempo, para essa estação. Então Paulo usa esse conceito de mistério, ele não usa somente aí, mas muitas vezes Paulo fala sobre isso. Por exemplo, quando ele fala de Jesus Cristo como a encarnação de Deus, ele diz, isso é um mistério que estava guardado desde a eternidade. E ainda quando olhamos para Cristo Jesus, como não temer, como não se assombrar quando pensamos no mistério que está envolvido nisso? Aí você fala assim, mas que mistério há, Zeca, em Jesus? O próprio Deus se tornou um de nós. Isso é um mistério insolúvel. A eternidade não será suficiente para desvendar. Viveremos maravilhados com esse mistério por toda a eternidade. Então nós estamos usando o mesmo conceito de mistério que Paulo usa, e a gente percebe esse conceito também surgindo aqui dentro do livro de Eclesiastes. O ponto é que nós fomos chamados para andar em fé. E dentro dessa caminhada, nós entendemos que esse mistério, esse plano de fé, esse plano de Deus que a nós foi revelado em parte, contém aspectos que são desconcertantes, que ficamos olhando e dizemos, o que está acontecendo neste mundo? E algumas perguntas nos desafiam, e Salomão começa a nos mostrar que os planos do Senhor, que afetam todas as realidades da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, a ordem criada, tudo aquilo que nós vemos neste mundo, tudo aquilo que Deus criou, olhando para a bondade dele, olhando para todas as coisas que ele fez, precisamos colocar dentro do nosso coração uma semente de fé. Precisamos confiar no Senhor. E essas supostas desigualdades, essas coisas que nós não entendemos, que vemos, não podem nos levar a conclusões precipitadas. E essa tem sido uma das minhas orações dentro dessa jornada do livro de Eclesiastes.
as coisas que eu ainda não entendo, não podem me levar a uma conclusão precipitada a respeito do que Deus está fazendo. Que em nome de Jesus, da mesma maneira, possamos orar, possamos buscar a presença do Senhor, e que mesmo diante deste plano, que sabemos que é bom, belo, e está encoberto por um mistério, e só sabemos muito pouco dele, mas que o pouco que sabemos possa ser o suficiente para nos levar a uma jornada de fé todos os dias das nossas vidas. É necessário reconhecer que esses mistérios são desconcertantes, e alguns são até insolúveis, são insondáveis. Quando o salmista diz que são incontáveis os pensamentos do Senhor, ele não está apenas jogando com palavras belas, ele está se rendendo diante da sabedoria, da grandeza, da majestade do nosso Deus. Então esses planos afetam todas as áreas das nossas vidas, e só o Senhor conhece esse plano por inteiro. Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 17, que foi o último versículo que nós lemos na semana passada, nos mostra que só Deus tem o conhecimento total desse plano, o conhecimento abrangente e completo desse plano. Olha aí na sua Bíblia, no versículo 17: contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Aquilo que nós mortais conhecemos é em parte. Salomão se rende diante dessa grandeza. Salomão se rende diante da soberania do Senhor. O que nós conhecemos é parcial, é incompleto, e só o Senhor tem o plano inteiro em suas mãos. Isso nos chama a um lugar de humildade, de rendição, que nos levará à sabedoria e nos levará a revelações necessárias para a nossa jornada. Então, por mais que o homem trabalhe, por mais que o homem busque sabedoria por si só e alcance essa sabedoria, e então se lance, Reginaldo, para buscar sondar esse plano, ele não conseguirá, ele não entenderá por si só. Nós não poderemos entender pelas nossas próprias capacidades, pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria sabedoria, pelos nossos próprios recursos, o que se passa por debaixo do sol. É necessário entender que Deus está no controle, e Ele nos fez assim para que possamos buscá-lo. Ele nos fez com esse vácuo, com esse vazio, com essa inabilidade, não para nos deixar no caos, mas para entendermos que existe alguém que nos completa, alguém que revela o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida, e nele nós encontramos isso. Esse é o nosso chamado. Salomão mergulha dentro desse lugar, porque o Senhor é a fonte. Imagine o Senhor como uma fonte de água. Uma vez que a água jorra da fonte, ela nunca está acima da fonte. Você vai olhar uma nascente e a água sempre está abaixo do nível da fonte. Assim é a sabedoria do Senhor. Ele é a fonte, mas uma vez que essa sabedoria jorra, ela é derramada sobre as nossas vidas, sempre o Senhor estará acima. Por toda a eternidade, Ele estará acima. Mesmo quando nós estivermos com Ele face a face, e eu anseio esse dia, Ele estará eternamente acima. Esse é o nosso lugar, e reconhecer isso é sábio. Então, ainda há mistérios e aspectos intrincados que só Deus, só o Senhor os conhece por completo, e nós o conhecemos em parte, de acordo com como nos relacionamos com o Senhor, de acordo com o nosso caminhar, dia após dia. Se reconhecer isso produz em nós algum tipo de desesperança, preocupação, temor, eu quero te dizer algo. Saiba que isso não deve arrancar a sua alegria. Isso não deve causar
preocupação ao seu coração. Mas é que eu não conheço o plano inteiro. O Espírito não está te levando a um lugar de terror, de caos, mas esse temor santo te aproxima daquele que tem o controle de todo o plano. E uma coisa deve nos encorajar: aquele que tem o plano por completo nos ama. Ele nos ama. E não temos noção, a dimensão deste amor. Poderíamos recitar o João 3,16 sob essa perspectiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí está uma ideia, uma sombra de quão grande é este amor sobre as nossas vidas. É este Deus que tem o plano completo nas mãos. Então por que temer? Por que ficar preocupado? Não deixe, você não ter o conhecimento completo do plano como um impedimento de desfrutar uma vida alegre na presença do Senhor. Pelo contrário, se você, meu irmão, tem a semente de fé dentro do seu coração, pode ter certeza absoluta que este caminho será um caminho de revelação, discernimento, e tudo aquilo que você precisa estará nas mãos dele, porque uma vez que você reconhece o amor dele sobre a tua vida, você está capacitado para amá-lo de volta. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E então, se você o ama, você está posicionado para receber a sabedoria dele, receber a revelação dele e assim viver Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Não podemos nos desconectar do amor dele sobre nós, porque isso nos habilita a amá-lo, e também não podemos nos desconectar do propósito. Então, amor e propósito caminham juntos. Que o amor do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas em camadas de revelações, porque na cruz todo o amor já foi manifesto, mas que a revelação deste amor seja derramado em camadas sobre as nossas vidas, e à medida que esse amor é derramado sobre as nossas vidas, que essa revelação é derramada sobre as nossas vidas, que o propósito também seja desvelado para a glória de Deus. Porque é por isso que o amor também é derramado sobre nós, para a glória de Deus. Por isso existe a graça, porque a graça também é uma expressão da glória de Deus. Nós fomos alcançados por essa verdade espiritual. Nós temos um fundamento selado nele, o Espírito Santo. E é aqui, meu irmão, que todas as nossas buscas por identidade. Quem sou eu? As nossas buscas por significados. Qual é o meu propósito? Por que estou nesta vida? Todas essas coisas terminam. As preocupações e temores desvanecem, porque nós encontramos em Deus aquele que tem o leme das nossas vidas, aquele que tem o leme da embarcação das nossas vidas, e este que dirige as nossas vidas, que conduz as nossas vidas, esse reina e domina para sempre, o Todo-Poderoso. Existe graça de Deus aqui nessa noite. Então ninguém, absolutamente ninguém pode dizer se uma pessoa é aprovada ou reprovada por Deus, baseada apenas naquilo que está diante dos olhos. É como nós respondemos a Ele, é como nós nos lançamos a Ele. Os olhos naturais ficam confusos quando se deparam com as adversidades ou até mesmo com a prosperidade. É comum isso acontecer. Mas Salomão já removeu essas aparências dos nossos olhos. O livro de Eclesiastes nos levou além das aparências. Então sabemos que as coisas não são sempre o que nos parecem ser, ou aquilo que os nossos amigos entendem, ou aquilo que as pessoas entendem. Então não devemos concluir que Deus odeia aqueles que estão vivendo uma estação de adversidade. Deus está desagradado com alguém porque eu estou vendo aquela pessoa passar por uma determinada adversidade, ou o oposto. Olha como que Deus ama aquela pessoa.
baseado apenas no aspecto de uma prosperidade aparente. O agrado do Senhor não está medido por essas grandezas, adversidades ou aparências. Seria como, vamos medir 1 litro de água usando segundos, porque são grandezas diferentes. E você pode se perguntar: Zeca, por que você está falando isso? Porque às vezes nós usamos adversidades e prosperidades como indicadores do amor de Deus, e podemos fracassar se estivermos usando essas aparências para medir ou para mensurar ou para termos uma ideia do que está no coração do nosso Deus. Então não devemos tirar essas conclusões precipitadas. O ponto é que nós fomos chamados para andar em fé. Andar em fé pressupõe que nós viveremos dias, ocasiões em que as aparências externas, os fatos, as coisas que estarão acontecendo serão um pouco difíceis de se explicar. E precisamos concordar que há dias mais difíceis de se explicar. Alguns dias são mais difíceis. Mas, olhando para a palavra de Deus, não podemos ser precipitados e dizer que todo sofrimento resulta de pecados pessoais. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso não é bíblico. Poderíamos listar alguns exemplos de sofrimentos que não são resultantes de pecados. Por exemplo, quando olhamos para Jó. Abra tua Bíblia em Jó, no capítulo 34, versículos 31 e 32. Perceba dentro desse capítulo, dessa porção, que o sofrimento que Jó está passando não é um resultado de pecado, mas é um sofrimento que leva Jó a uma experiência pedagógica, a uma experiência educativa. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Perceba que Jó reconhece que uma experiência de sofrimento pode levar aquele que está experimentando isso a um ambiente de aprendizagem, a entender, a aprender. Então esse sofrimento para Jó é um sofrimento que o leva a um lugar de revelação, até mesmo porque nós reconhecemos em Jó alguém que o próprio Senhor declara: meu servo. Alguém que o Senhor olha e diz: eu tenho orgulho do meu servo Jó. Mas esse grande homem, ao final da sua experiência probatória, ele reconhece: Senhor, sempre fui teu servo, sempre te temi. Porque Jó era alguém que até oferecia sacrifícios pelos seus próprios filhos. Ele temia o Senhor. Entretanto, ele reconhece: mas eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o sofrimento na vida de Jó foi um sofrimento que elevou a revelação, foi pedagógico na vida de Jó. Esse é um exemplo. Por exemplo, se pensarmos no sofrimento que um homem cego carregou, e Jesus percebeu a dor daquele homem, o sofrimento daquele homem. Estou falando daquele cego que foi mencionado em João, capítulo 9. E um cego de nascença, versículo de número 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Perceba isso. Mas ele está caminhando durante a sua vida inteira cego, ele nasceu cego. Esse sofrimento é resultado de pecado? Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Mas por que isso? Para que, através dessa situação tão dolorosa, se manifestem a obra de Deus. Isso é para a glória de Deus.
Que desafio é entender isso. Porque às vezes nós carregamos em nossa vida algumas marcas, adentramos em estações que nos deixam cicatrizes. Mas se podemos olhar para tudo isso e sondar todas essas coisas dentro do amor de Deus e trazer essas situações difíceis para um lugar de confiança no Senhor, meu irmão, eu te garanto que o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Ele será glorificado através da tua vida. E isso é real. Eu posso entrar em estações de desafios, estações de lágrimas, estações onde eu até pagaria para não entrar. Mas se eu trouxer essas estações para o meu relacionamento de fé no Senhor, pode contar os dias, porque atravessaremos e tudo o que acontecer será para a glória do Senhor. Eu não estou preocupado, meu irmão, se eu vou estar no mais alto monte ou no mais profundo vale. Eu já entendi que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Então, haverá estações, Léo, de pastos verdejantes. Haverá estações de vale da sombra da morte. Mas em todas elas, o Senhor estará conosco. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Então, esse cego de nascença não está vivendo uma estação de sofrimento e uma estação longa, sua vida inteira, por causa de um pecado, por causa de um desagrado de Deus. Pelo contrário, é para que a obra do Senhor se manifeste. Eu declaro isso sobre as nossas vidas. Eu não sei que áreas temos enfrentado desafios, e eu já entendi que isso faz parte da caminhada. As aflições são reais, mas as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Glórias a Deus, é isso. Isso é palavra. Então, alguns sofrimentos são pedagógicos, como em Jó, outros, como no caso desse cego de nascença, doxológicos, são para a glória de Deus. Alguns serão para nos provar. Tiago nos diz que devemos nos alegrar ao passar pelas aflições e sair delas aprovados, porque isso resultará em peso de glória, na coroa de glória que está nos prometida. Abacuque, quando contemplou de sua torre de vigia um mundo de tirania, um mundo de violência, quando os opressores estavam para avançar em direção à nação de Judá, Abacuque não está entendendo como, Senhor, tu entregas a tua nação, o teu povo nas mãos do homem violento. Abacuque precisou subir na torre de vigia, mas quando ele sobe na torre de vigia, sabe o que ele encontra? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, não haja mais gados nos currais, as ovelhas dos apriscos sejam arrebatadas, todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque é Ele quem me faz andar nos lugares altos. Então, uma estação de sofrimentos que leva Abacuque a entender e passar por aquela estação esperando no Senhor. E então as tribulações geram em nós perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Esse é o nosso chamado. Então são aparências. Alguns sofrimentos nos levam a lugares de revelações profundas. Oséias foi um profeta que experimentou no seu próprio relacionamento pessoal um sofrimento, porque o Senhor lhe chamou para experimentar o abandono. Case-se com uma mulher que você encontrará no prostíbulo, e essa mulher vai te deixar. Isso está afetando a honra de Oséias. Mas só quando Oséias experimentou esse sofrimento, que o Senhor pôde então avançar com Oséias. É isso que eu sinto em relação ao meu povo. Esse sofrimento foi consequência de pecado? Foi revelatório.
Então, meu irmão, que o Senhor possa nos trazer clareza a respeito dos dias mais difíceis. Não estou aqui como um profeta do caos, mas eu estou aqui como alguém que crê que, independente das circunstâncias, a igreja sempre triunfará. Que no final, lá no final, no fim, a igreja será uma bela noiva, sem mácula, sem ruga, sem manchas, uma noiva com amor maduro. Não será uma noiva imatura, mas uma noiva que terá entendimento a respeito do amor do seu noivo, que não estará confusa com as estações, porque entenda, meu irmão, à medida que o fim dos tempos se aproxima, e eu nem tinha notado isso, mas eu sei que é o Espírito que está falando aqui, à medida que o fim dos tempos se aproxima, a pressão vai aumentar, as adversidades também terão sua intensidade aumentada. E como nós conseguiremos romper tudo isso? Se nós tivermos uma revelação do amor do Senhor, além das aparências, além das adversidades, que nós possamos ser modelados pela revelação do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez o que nos intrigue seja a pergunta: como Deus pode permitir dias ruins e difíceis? Mas se Deus é bom, por que os dias são tão difíceis? Como Deus ainda permite a presença do mal neste mundo? Como Deus permite a presença de Satanás dentro deste grande plano belo e bom? Por que Deus não diz: Satanás acaba? Porque ainda permanece. E isso está encoberto, porque nos leva a um lugar de perseverança, confiar. Porque eu vou te dizer algo: Satanás sabe disso, ele está com os dias contados, mas nós precisamos caminhar sobre essa verdade. Este mundo quebrado está com os dias contados. O noivo vem, meu irmão. O noivo está vindo, Jesus está voltando. Essa é a bendita esperança do povo do Senhor. E então, dentro desse lugar, Salomão está seguro, porque ele não conhece o plano inteiro, só Deus conhece o plano por completo. E ele se rende, porque ele entende um lugar onde pode construir a sua vida com segurança. No capítulo 9, no versículo 1, ele diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. E recebam essa palavra nessa noite: que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor. E se é amor ou se é ódio, o que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. São os dias difíceis de explicar. Se ali na frente você tem uma contenda te esperando, eu não sei. Mas uma das coisas que Salomão está seguro, ele nos diz que o justo está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos do Eterno. E você pode descansar nessa verdade. O versículo de número 2, Salomão continua: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Perceba o ponto de Salomão. Ele descreve o que está no ponto de vista humano, aquilo que está debaixo do sol, apenas no nível das aparências. E no nível das aparências, o mesmo que sucede ao justo, sucede ao perverso. É o mesmo evento, mas no final, todos vão para o mesmo lugar. E aqui as coisas começam a se dividir.
até a sepultura, nós ficamos no mesmo lugar. Mas e o que vem depois? A questão é que muitas pessoas olham para a vida como que se ela estivesse determinada até a sepultura. Os homens veem a sepultura, ficam com perguntas, se embaraçam no mistério. Mas eu pergunto a vocês aqui nessa noite, esse é o ponto de vista de alguém que está debaixo do sol. Mas o que Deus está vendo? Eu falo aqui para pessoas que estão vivendo para a eternidade. Eu falo aqui para pessoas que entendem que existe um amanhã eterno. E esse é o ponto de vista do Senhor. A revelação, porque a ressurreição é real. Estamos numa caminhada de fé. Por isso, a fé em Cristo Jesus é fundamental para todos nós aqui. Não é só a história de um homem que morreu por nós e ressuscitou, mas é a história de um homem que, ao morrer, vence a morte. E, ao ressuscitar, abre um caminho para todos aqueles que creem. Por isso o mundo nega Jesus. Por isso o mundo rejeita a ressurreição de Cristo, questiona a ressurreição de Cristo. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos. Mas porque ele ressuscitou, um primeiro fruto dessa ressurreição foi dado. Paulo nos fala sobre isso em Coríntios. Então nós não estamos presos à sepultura. Os homens debaixo do sol pensam que todas as coisas, todos os eventos se sucedem da mesma maneira para o justo e para o perverso. Estão enganados, porque nós vivemos para muito mais do que os dias que podem ser contados. Salomão recebe essa revelação e ele comunica isso para que tenhamos paz. Como que o Espírito é perfeito. Eu sempre digo esse versículo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são palavras de Jesus. Jesus disse isso por quê? Jesus disse isso para quê? Para que tivéssemos paz. Ele disse isso. Eu digo isso para que vocês tenham paz. No mundo terão aflições, mas eu venci o mundo. É dentro desse lugar que somos chamados para viver, caminhar. Então todos esses eventos, eles parecem se suceder da mesma maneira para o justo e o perverso, até a sepultura. Mas o que vem depois, isso foi vencido na cruz do Calvário. E os primeiros frutos dessa vitória, porque nós vivemos essa realidade de duas maneiras. Existe a esperança de uma colheita, e nós viveremos essa colheita. Mas existe também uma promessa de primeiros frutos para esta era. Então, se você entende o que está te esperando lá, e você toma posse dessa colheita na eternidade, meu irmão, eu não preciso profetizar isso sobre a tua vida. Você só precisa crer para tomar posse. Os primeiros frutos dessa colheita estão liberados para nós aqui. Basta você crer, porque já está liberado. Isso é entender o que está disponível para nós. É a herança que está reservada na eternidade, mas parte dessa herança que pode ser confiada a nós aqui, que só é liberada quando deixamos de ser meninos e crescemos. E então, com maturidade, estamos prontos para receber uma parte devida dessa herança. Esse é o ponto de Salomão. E uma vez que estamos aqui, Salomão continua: para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E é interessante que aqui o hebraico original se traduz com: o que então deve se escolher? Com todos os vivos, a esperança. E essa leitura é chamada de ketib, que é o que está escrito.
No entanto, alguns manuscritos trazem também uma leitura do que seria o querer, o que deve ser lido, mudando então o verbo e dando esse sentido àquele que está entre os vivos. Mas o sentido é o mesmo. Uma vez que nós estamos entre os vivos, você pode escolher. Há esperança para nós. Porque se a sepultura parece ser o fim, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos entre os vivos, enquanto estamos na terra dos viventes, você pode escolher, você pode decidir, você pode avaliar aquilo que está proposto, e diante da palavra de Deus, a minha escolha me mostra um caminho de esperança. Então, mesmo no meio desse caos, no meio de um mundo quebrado, cheio de coisas que parecem ser anomalias, o Senhor está nos descortinando o seu plano em partes, porque ainda há um mistério, mas esse descortinar é o suficiente para você fazer uma decisão na tua vida. Aleluia. De você escolher a melhor parte. Uma esperança de viver de maneira significativa dentro do reino de Deus, aqui na terra, nesta vida. Uma esperança de fazer algo para a glória de Deus. Que as nossas casas sejam cheias desta verdade. Que as nossas casas sejam casas para a glória de Deus. Que as nossas famílias sejam famílias para a glória de Deus. Que os nossos trabalhos, os nossos afazeres sejam para a glória de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Uma esperança de preparação para nos encontrarmos com o Senhor, porque a maneira como vivemos, eu te garanto, isso importa. Aleluia. E Salomão usa a figura de um cão. Os cães eram animais considerados desprezíveis e vulgares dentro da mentalidade do Antigo Oriente, na mentalidade dos hebreus. Os cães se alimentavam de carniça, de lixo. Mas ainda assim, entre um cão que vivia de carniça e um leão, se esse cão estiver vivo e um leão morto, Salomão diz: ainda assim é melhor ser um cão vivo. O que Salomão está dizendo? Por mais desprezível, por mais miserável, se você tem vida, tem esperança. E eu vou te dizer uma coisa, meu. Aqui precisamos alinhar o nosso coração como Paulo dizia. Eu me considero o mais miserável de todos. Eu me considero o mais miserável de todos. O menor de todos. Aquele que sequer merecia. Eu não merecia estar aqui. Mas que bom que eu fui encontrado entre os cães vivos. Porque dentro desse lugar onde nós não éramos nada, nos foi revelada uma palavra de transformação, meu irmão. E não adianta bater no peito e dizer: porque eu sou, porque eu tenho, porque assim eu sou, os meus recursos, a minha sabedoria. Não adianta. Salomão diz: entre um cão vivo e um leão morto, é melhor ser um cão vivo. Por quê? Porque tem esperança. Então há áreas que nós precisamos vencer. Existem áreas que ainda estão envolvidas em quebras. Existem áreas das nossas vidas que ainda não rompemos, que ainda estão embaraçadas com mazelas. Isso não nos diminui, pelo contrário. Eu quero te dizer, se você está aqui, você está entre os vivos, e existe uma palavra para transformar isso, meu irmão. Aleluia. Nós temos uma palavra de esperança, porque estamos entre os vivos. Salomão continua: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o seu ponto aqui é extremamente importante. Talvez poderíamos aproximar isso de alguma maneira
com o que Jesus disse em João 9,4. Façamos a obra que o Pai havia confiado a ele. Ele está chamando os seus discípulos para realizar essa obra enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus ali está falando de um momento em que ele seria retirado por causa da cruz. E enquanto ele estava vivo, ele precisava cumprir a sua missão. E ele cumpriu a sua missão até o fim. Esse é o ponto. Quando Jesus fala esse versículo, está no contexto da cura do cego de nascença. E a cura daquele cego não foi só um milagre, foi um sinal. Um sinal de quê? Um sinal da obra do Pai. Então, quando você ouve a voz do Senhor e você responde a essa voz, porque você está entre os vivos, porque você foi iluminado por Cristo Jesus, e uma vez que nós fomos iluminados por Cristo Jesus, nós nos tornamos discípulos de Jesus. A palavra para os discípulos é: vós sois a luz do mundo. Então, à medida que manifestamos essa luz, não é a nossa obra, mas é a obra do nosso Pai. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que nós estamos aqui realizando a obra do nosso Pai. De manifestar a luz sobre aqueles que estavam em trevas, que nós possamos sair daqui para manifestar esta luz. É a luz de Cristo, a luz que expõe o mundo, a luz que julga o mundo, mas é a luz que salva o mundo, é a luz que nos salvou. Então, viver sem a revelação de Cristo Jesus, sem a revelação da eternidade, viver como se não houvesse uma recompensa na eternidade, é permitir que as paixões desse mundo, é permitir que os nossos próprios desejos nos dominem. E viver assim é viver como um tolo. Posso dizer, é muito triste perder as oportunidades de participar da execução de uma obra significativa, de algo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Viver a parte disso, de viver de maneira significativa para a glória de Deus. Você foi chamado para este lugar, meu irmão. Você foi chamado para um lugar significativo dentro do reino. Existem coisas que estão confiadas em nossas mãos para a glória de Deus. E experimentar os primeiros frutos dessa eternidade aqui presente. Mas como é triste vivemos a parte disso. Meu irmão, isso dói. Pessoas que poderiam estar experimentando isso ainda não experimentam. É muito triste. Mas a nós os olhos foram iluminados. O quanto isso te alegra. Meu Deus. Então o que vamos fazer? Se os nossos olhos foram iluminados, se ainda em parte, pastora Delma, conhecemos o plano, não é todo, é um mistério, mas é o suficiente para produzir essa alegria dentro de nós. Se isso é uma verdade, podemos responder a pergunta sobre o que fazer, declarando o Salmo 118, no versículo 24. Essa é uma palavra que precisa ser declarada para todos aqueles que entendem aonde estão em Cristo Jesus. Essa é uma palavra liberada para todos aqueles que entendem que fazem parte de uma obra para a glória de Deus, que você faz parte e é uma parte significativa da obra do Senhor. E se você entende isso, este é o dia que o Senhor fez. O dia de hoje, 12 de junho de 2023, este dia o Senhor nos fez, Ele nos deu. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meu irmão, celebre o dia de hoje. Você está envolvido de maneira significativa neste plano. Os mistérios, aquilo que eu ainda não consigo acessar, porque só conheço em parte, não são impedimentos divinos para desfrutar a vida que Ele nos deu. Se Ele te deu esse dia de hoje, se regozije. E eu vou dizer, eu tenho aprendido a celebrar, meu irmão, cada dia da minha vida. Isso tem me transformado de maneira poderosa. Eu sinto um avanço sobrenatural. É como se eu pudesse viver anos
em um dia. E isso não é jogo de palavras, é mergulhar nessa alegria do Senhor, que me firma, que me fortalece e que me projeta para uma eternidade que já começou dentro de mim. Que isso seja uma realidade sobre o teu coração nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Aqueles que temem ao Senhor consideram a vida um presente de Deus. Olhe para a tua vida agora, olhe para os detalhes. Tem coisas intrincadas, tem coisas que não fazem muito sentido, mas aqueles que temem ao Senhor podem olhar para essas situações, olhar para a vida como um todo e entender essa vida como um presente de Deus. E se isso é uma verdade dentro do teu coração, eu tenho certeza que você também está recebendo aqui nessa noite a capacitação para desfrutar dessa vida. E aí Salomão nos ensina como desfrutar dessa vida. Salomão nos mostra que podemos fazer isso de maneira prática. Porque uma coisa que vocês me ouvem dizer muitas vezes aqui no Imersão é que o reino é prático. Eu não gosto da ideia de reino de Deus como se fosse uma coisa desencarnada. Não é. Ele é prático. Eu posso tocar. É o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam. Eu posso experimentar as realidades do reino presente. Isso tem sido uma verdade poderosa que tem transformado a minha casa. Tem me transformado. E aí, de um cão vivo, miserável, o Senhor tem me feito um leão. Não um leão morto, mas um leão vivo. E assim eu sei que Ele continuará fazendo. Então o reino é prático. Ele pode ser manifesto. E como fazemos isso? Vai. Versículo de número 7. Quando vocês saírem daqui, vão. Mas quando vocês forem, comam com alegria o teu pão. Ah, meu Deus. Sabe, eu estaria mentindo a vocês se eu sou alguém que toda vez que vou comer, eu fecho os meus olhos, junto as minhas mãos para orar ao Senhor. Eu estaria mentindo a vocês. Mas todas as vezes que eu vou comer, o meu coração se enche de uma alegria tão profunda por ver aquilo sobre a mesa. Eu vejo ali a manifestação da provisão de Deus. O meu espírito transborda, vocês não têm noção. Às vezes a gente está no restaurante, eu sinto, sabe? Eu olho assim para a mesa, eu falo, meu Deus, cuidado. Quando eu pego um copo de café dentro da minha casa, eu tenho aprendido a comer o meu pão com alegria, Reginaldo. Você quer desfrutar da tua vida? Você recebe essa vida como um presente de Deus. Então, sabe, quando você olhar para a tua mesa, coma com alegria. Porque, infelizmente, alguns envolvidos na religiosidade até oram, mas estão reclamando, mas estão murmurando. Mas que a alegria do Senhor possa transbordar os nossos corações. E isso é uma maneira de desfrutar da vida que Deus nos deu. Se o reino é presente na tua vida, Salomão diz, eu quero te dar uma ideia, vou te dar um conselho e é prático. Vai. Mas toda vez que o pão estiver sobre a tua mesa, não coma murmurando. Se alegre. Coma o teu pão com alegria, porque é Deus quem envia o pão. Mas o desfrutar do pão vem separado do pão. Pegaram? Deus envia o pão, mas o desfrutar do pão vem separado do pão. São dois pacotes separados. Meu Deus!
mas a fonte é a mesma. Uma vez que você recebe o pão com alegria e gratidão, aí você recebe o complemento. Essa alegria, essa revelação. Porque aqui está o ponto. Isso é revelação. Isso é uma parte do mistério que é descortinado. Não vou entrar aqui nisso nessa noite, mas eu posso te dizer uma coisa: o pão sobre a nossa mesa é uma metáfora do pão eterno. Como assim, Zeca? Você entende que a eternidade é muito tempo? Que a eternidade é muito tempo para se confiar uma vida inteira nas mãos de alguém? Você já parou para pensar que você está entregando a tua vida nas mãos de alguém, não por alguns anos, mas por toda a eternidade? E sabe qual é a promessa que temos? É que na eternidade não haverá necessidades. O pão não vai faltar. Mas como sabemos disso? Porque Ele nos dá o primeiro fruto aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aquele que te dá o pão hoje é o mesmo que te garante que na eternidade não faltará. Precisaríamos mais de tempo para discernir isso, mas é o ponto de Salomão. Coma o teu pão com alegria, porque Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vai, come com alegria o teu pão. Eu estou dentro do versículo de número 7. Bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Espera aí, mas como Deus se agrada das nossas obras? Isso revela um lugar espiritual, porque nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos em nossos pecados. Então como nós podemos por nós mesmos encontrar esse lugar? Não podíamos, mas nós fomos reconciliados com Deus, temos paz com Deus. Outrora inimigos, e hoje, levante a tua mão para o alto, feitos amigos de Deus. E então dentro desse lugar ele diz: de antemão eu posso te dizer uma coisa, porque eu posso te ver dentro deste lugar, e dentro deste lugar eu me agrado das tuas obras. O sangue do Cordeiro que nos justifica. Aí beba do vinho, pão e vinho nos dias de Salomão, elementos essenciais para a vida, costumavam fazer parte do cotidiano e representam aquilo que Deus nos dá. O conforto e a metáfora do vinho, a alegria, uma alegria que não faltará. Provisão e alegria são recursos sobrenaturais vindos do trono de Deus para as nossas vidas. São liberações dos céus. Que não falte o sustento, porque isso é uma liberação do céu. Que não falte alegria, porque isso é uma liberação do céu sobre as nossas vidas. Mas ele continua: e em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes e óleo, dois símbolos do Antigo Testamento que apontam para a pureza e a unção. Que jamais falte pureza e unção. Só que para os dias de Salomão, isso também tipificava um ambiente de alegria, porque vestes alvas, roupas limpas e óleo eram preparativos de alguém que estava indo para uma festa. Posso dizer uma coisa? Deus quer que os seus filhos sejam felizes. Deus quer que os seus filhos desfrutem da alegria dele, essa pureza de coração e esse óleo da unção. Que isso seja liberado sobre as nossas vidas. Que nunca falte o óleo da unção sobre as nossas vidas. É a revelação do Espírito. É o Espírito que derrama o amor sobre nós. É o Espírito que derrama a revelação do amor sobre nós. Como o pão, se alegrem, que nunca falte o óleo, suas vestes sejam sempre alvas, porque vocês são chamados a um lugar de bem-aventurança. Mas Salomão avança e ele diz:
vocês podem desfrutar dessa vida de Deus. E desfrutar dessa vida inclui o pão, o vinho, a provisão e a alegria, as vestes alvas e a unção, um preparativo para dias felizes, mas o casamento não fica fora. Salomão, ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Veja que ele diz: desfruta da vida com a mulher que você ama, porque existe um trabalho, existe uma fadiga, essas coisas fazem parte da jornada, mas isso não pode impedir que você reconheça que existe um presente de Deus. E olha, eu não poderia escolher esse dia como um dia diferente. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, e poder estar aqui do lado da minha esposa é um presente. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão desfrutando da vida juntos. E é exatamente o que Salomão está falando. E o texto aqui, embora nós leiamos, pelo menos na minha versão Ara, goza a vida com a mulher que amas, literalmente o texto diz: vê a vida com a mulher que amas. Porque o verbo aqui é o verbo raá. E o verbo raá, no sentido de ver, é como aquele que descobre. Então, quando eu olho para minha esposa, eu descubro uma vida que o Senhor está me proporcionando. E à medida que eu descubro essa vida, eu desfruto. Bia, eu quero dizer isso aqui para você: eu desfruto da minha vida ao seu lado. Eu desfruto da minha vida ao seu lado. E esse é um conselho. Que assim seja sobre a tua vida, Léo, sobre a vida da tua esposa, Reginaldo, que assim seja com todos os casados que estão aqui, mesmo que as esposas não estão aqui, sabe? Porque chegará um momento, veja que Salomão não está abalado pela sepultura. Eu sei que se Jesus não voltar, eu serei despido deste corpo. Eu não quero isso. Eu quero o que Paulo queria, que o incorruptível possa revestir o corruptível, que aquilo que é corruptível seja revestido da imortalidade. O que Paulo está dizendo? Eu quero ser transformado, eu quero que Jesus volte, mas se eu for despido deste tabernáculo, deste corpo, eu não preciso ficar preocupado, porque existe um edifício não feito por mãos de homens, mas pelas próprias mãos do Senhor, um corpo glorificado me esperando. Mas enquanto eu estou aqui, Salomão está dizendo: desfrute, veja, olhe para a mulher que o Senhor te deu e desfrute, meu irmão. Ame-a, veja e descubra. Não podia dizer feliz dia dos namorados. Preciso dizer isso para vocês. É isso, meu irmão. E eu não escolhi esse texto, era o texto de hoje. Era a porção de hoje. Vocês sabem que é a porção de hoje. A gente não escolhe texto. É o que está na mesa, a gente agradece e come. Então o sábio, ele está insistindo que aceitemos a graça da alegria do Senhor, uma vida que está fundamentada nesta alegria, não no pessimismo. Percebe que o livro de Eclesiastes não está nos levando para pessimismo, mas está dizendo para vivermos uma vida sábia, alegre e com desfrute, que possamos realizar isso dia após dia. Mas por que podemos fazer isso? Eu já falei, porque o Senhor está no leme da nossa vida. Há um caminho de fé proposto a nós, então há esperança. Nós temos uma esperança, ainda é dia para nós. Nós estamos entre os vivos. Então, se você está aqui, decida amar a sua esposa. Se você está aqui, coma o teu pão com alegria. Meu irmão, Salomão é extremamente prático. Esse é um lugar onde nós precisamos avançar. Ainda é dia para nós. Nós estamos entre os vivos, e mesmo nas nossas mazelas, essa palavra está nos transformando para nos tirar do lugar de miséria, de cães, para nos posicionar como reis e sacerdotes, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Sabe, quando digo isso, digo de maneira muito consciente. Não é a nossa fortaleza, porque a fortaleza é um recurso necessário para você se abrigar e ficar por um tempo. Mas força não é para ficar parado. Força é para andar. Força é para viver. Força é para prosseguir. Força é um recurso necessário para os justos completarem a sua jornada. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e ela nos leve a esse lugar de completude dos planos e propósitos do Senhor. Então, meu irmão, trabalhe enquanto é dia. É o que Salomão diz: tudo quanto te vier à mão. Abra suas mãos nessa noite. Eu vou declarar só a palavra. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Feche as mãos, venha as tuas mãos, faça conforme as tuas forças, não além das tuas forças, mas conforme as tuas forças. Trabalhe enquanto é dia, porque nós estamos do lado de cada sepultura. Lá na sepultura não adianta mais. Aqui, deste lado, nós estamos iluminados pela luz de Cristo, posicionados por Cristo Jesus como a luz do mundo. Hoje é um dia oportuno para nós. Saia daqui para viver a bondade do Senhor. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Este mundo quebrado, a presença do mal, a morte, isso não são impedimentos ou motivos para imaturidade, para ficarmos parados, inativos. Não, existe a alegria do Senhor para você prosseguir. Então envolva-se. Trabalhe vigorosamente para a glória de Deus enquanto tem vida nos teus ossos, enquanto há vida dentro do teu ser, meu irmão. Viva para a glória de Deus, porque no além, a palavra aqui é Sheol, na sepultura. As obras, os projetos, é o que Salomão está falando. Conhecimento, sabedoria não existem. Salomão não diz isso no sentido de que não existe uma vida após a morte. Salomão diz que na sepultura as obras e os projetos perderão seu propósito, porque aqui, neste momento, você tem possibilidades. Meu irmão, que Deus revele essas possibilidades de viver de maneira significativa para a glória de Deus. Neste momento, as obras que estão confiadas a nós são sementes, são semeaduras, mas após a sepultura serão apenas colheitas. Ou melhor, digo isso no singular: após a sepultura haverá uma colheita, não haverá mais semeaduras. Após a morte não adianta mais semente. O tempo de semear é agora. Coma o teu pão com alegria, se alegre na presença do Senhor, que as suas vestes sejam alvas, que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Desfrute da vida ao lado da mulher que o Senhor te deu. Ame-a por toda a sua vida, porque isso são sementes. Depois, só colheita. Mas a gente sai daqui com sementes nas nossas mãos. A maneira como vivemos importa. Sim, importa. Que todas as nossas áreas de influência, porque nós temos áreas de influências nas nossas vidas, nós influenciamos pessoas, que essas áreas sejam afetadas por esta realidade espiritual para a glória de Deus. E aí no versículo 11 e 12, Salomão nos mostra que estes recursos naturais, distantes desta conexão com a eternidade, com o eterno, não adianta de nada. São trabalhos sem recompensa, são trabalhos vãos, são apenas fadiga. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. E talvez a palavra acaso aqui seja o que sucede, não acaso como o caos, mas acaso no sentido do que vem depois. E é o que Salomão está dizendo: não adianta recursos desta vida, vantagens, agilidade, força, sabedoria, são recursos válidos.
e aparentemente nos trazem vantagens, mas não adiantam esses recursos, essas vantagens, esses dons, se eles não estiverem sendo administrados juntamente com o temor do Senhor. Se o temor do Senhor não reger a administração dos dons que nós temos, nós ficaremos aquém dos propósitos que estão reservados para a nossa vida. Nós vemos vários exemplos na palavra. Existe um texto em 2 Samuel 2, 22, 23, quando Joabe está fugindo e 3 perseguidores, um deles é chamado Azael, e a Bíblia o identifica como muito ligeiro, era um cara veloz, que corria e estava atrás de Joabe. E à medida que ele se aproximava, Azael, em sua pressa, foi acometido por não vou dizer um acidente, mas a sua própria rapidez serviu como uma pedra de tropeço, porque Joabe, com a parte inferior da lança, feriu Azael e Azael morreu. Não adiantou Azael ser rápido, ligeiro. Pelo contrário, a sua agilidade, a sua velocidade se tornou um próprio ponto em que lhe serviu de pedra de tropeço. Não adianta ser ligeiro. Salomão continua dizendo: o que adianta ser forte, valente? Porque não é dos valentes a vitória, dos fortes. Lembra de Sansão? Quem mais forte do que Sansão? Mas se tornou fraco diante das mulheres, e isso lhe trouxe a sua própria ruína. O próprio Salomão, quem foi mais sábio que Salomão? Mas durante a sua caminhada, ele se esqueceu da palavra do Senhor e se tornou um homem indulgente em relação ao pecado, tropeçando em idolatria. Então os recursos sobrenaturais que nos são dados, meu irmão, eles não existem para serem administrados fora do temor do Senhor. Deus tem nos dado dons, Deus tem nos dado talentos, e você sabe que Deus te chamou para obras significativas dentro do reino de Deus. Você não está aqui, meu irmão, apenas como alguém que está vivendo uma vida, contando os dias e eu vou para o céu. Não, Deus te fez parte integrante e significativa desta obra. Deus nos confiou dons, Deus nos confiou talentos, você tem habilidades. Não despreze isso em nome de Jesus. Agora o chamado é: traga isso para o temor do Senhor. Administre isso perto de Deus, porque até mesmo aqueles que aparentemente são bem-sucedidos nos seus chamados, nos seus ministérios, se viverem mesmo distante do temor do Senhor, vão sucumbir, cairão, não produzirão frutos com peso de eternidade, porque o homem não sabe para onde vai. Esse é o ponto de Salomão no versículo 12. Ele não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam ou se enheredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Estes, infelizmente, são aqueles que depositam as suas confianças nas suas próprias habilidades. Esses são apanhados de maneira inesperada. É quando a ilusão é desfeita. E no momento que a nuvem da ilusão é desfeita, percebemos que podemos ter construído a nossa vida inteira sobre algo vazio, sem sentido, sem propósito. Mas nós fomos chamados para construir as nossas vidas sobre a rocha firme e verdadeira, que é o Senhor Jesus. Que isso seja uma realidade espiritual, meu irmão. Porque no final desta vida, nós testemunharemos os primeiros frutos do que nós estamos semeando. E na colheita, receberemos a nossa recompensa, a nossa coroa de vida que está nos prometida pelo próprio Deus. Então algumas coisas vão acontecer ainda neste mundo para estes que se perdem, porque isso faz parte também dos primeiros frutos da eternidade, esse acerto de contas. A nós devemos trabalhar. Veja tuas mãos, faça conforme as tuas forças, não desista, não fraqueje, meu irmão, permaneça, persevere até o fim, com todas as tuas forças, para a glória de Deus. Que as nossas vidas sejam vidas para a glória de Deus. Todos os aspectos da nossa vida, dentro da igreja,
dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos. E façamos isso consciente que a totalidade da nossa vida será revista por Ele. Eu falo isso com muito temor. Eu sei que o Senhor verá cada minuto da minha vida, cada pensamento, cada motivação. E eu glorifico a Deus por estar aqui com vocês neste momento para receber luz e me posicionar no temor do Senhor e me esconder na cruz do Calvário, para que o sangue do Cordeiro possa me lavar e só nele eu encontro remissão dos meus pecados e a convicção de caminhar em uma vida para a glória de Deus. Então não esmoreça. Os mistérios de Deus não são impedimentos para você trabalhar vigorosamente. E aí, o final do capítulo, Salomão nos dá uma parábola, uma ilustração. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Versículo de número 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a, levantou contra ela grandes baluartes, são trincheiras, e encontrou-se nesta cidade sitiada, um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Mesmo não reconhecida neste mundo, a sabedoria é melhor que a força. E aqui está uma moeda de dois lados. Se por um lado nós vemos a sabedoria que nem sempre será recebida pelos outros, porque foi o que aconteceu. Aquela cidade foi salva por aquele homem que nunca mais foi lembrado. E aqui está o ponto. Quantos homens estão nas Escrituras que seus nomes não são sequer citados, mas foram grandes homens de Deus? Meu irmão, essas histórias estão sendo contadas na eternidade. Neste mundo, Salomão percebe que a sabedoria de Deus, que muitos que caminham nessa sabedoria e até livram muitos, às vezes são esquecidos. Mas ainda assim Salomão diz: é melhor a sabedoria do que você tentar lutar com a força do seu próprio braço. A sabedoria é melhor que a força. Às vezes, só uma situação de cerco pode ser o caminho para alcançarmos essa receptividade, para alcançarmos esse lugar de posicionamento em humildade. Então, as adversidades, elas são reais, e algumas vezes nos sentimos cercados por elas. Mas elas podem ser uma porta de sensatez, se você ouvir a voz do Senhor. Que as palavras precipitadas, elas sejam quebradas dos nossos corações, mas que um lugar de sabedoria, sensatez, de discernimento seja derramado sobre as nossas vidas. Porque se por um lado, esse é um lado da moeda, a sabedoria nem sempre é reconhecida pelo outro, a sabedoria é um recurso que é proveniente e alimentado no temor do Senhor. Então, se você está recebendo sabedoria de Deus, é porque antes de qualquer coisa, você está buscando temer ao Senhor. E isso deve te alegrar. Meu irmão, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E essa sabedoria, ela é mais eficaz que a força, mesmo que menosprezada. Mesmo que alguns nem deem o devido valor, as multidões deixem isso passar. A sabedoria aumenta a eficiência da força. Você pode entender isso? Salomão vai usar essa metáfora. Já tentou cortar as mulheres aqui, um pedaço de carne com uma faca cega? Os homens tentaram cortar um galho de árvore com um facão cego? Você golpeia e não corta, mas tem força. Mas a sabedoria é como um instrumento afiado, ou seja, com a força que Deus está te dando na alegria dele, você aumentará a eficiência dessa força e você avançará de maneira sobrenatural.
a sabedoria aumenta a eficiência da força. E a força que temos não é nossa. Por quê? É a alegria do Senhor. Perceba como tudo está conectado. Esse é o plano, meu irmão. Eu estou orando no Espírito para que isso seja, enraizado dentro dos nossos corações aqui nessa noite, para vivermos de maneira completamente diferente. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. E o último versículo: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitas coisas. Alguém com seu coração obstinado, que se recusa a receber a sabedoria de Deus, que se recusa a receber a alegria do Senhor, que é a nossa força, em sua mente obstinada, pode destruir muitas coisas, inclusive a vida que Deus nos deu. Mas nós não vamos destruir a vida que Deus nos deu. Nós não vamos ser agentes destrutivos nas nossas famílias, mas nós seremos edificadores em nossas casas. Tem graça. O Espírito nos chama a sabedoria, o pão, a alegria, o se vestir, a unção, a alegria do casamento. Deus está nos chamando para administrar essas coisas, porque a alegria dele está nos fortalecendo, e você volta para casa fortalecido. É incrível, os gigantes estão lá fora, mas as armas estão sendo afiadas para enfrentarmos esses gigantes. E à medida que isso é derramado sobre nós, caminhamos com peso de eternidade. Que os primeiros frutos da eternidade sejam derramados sobre as nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado pelo pão sobre a mesa, pela alegria que vem de Ti, que é a nossa força. Obrigado por nos lavar. Obrigado por nos dar vestes alvas. Obrigado pelo óleo da unção. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado por estarmos aqui neste dia. Obrigado pela sabedoria para desfrutar e administrar esses recursos. Senhor, as nossas famílias são recursos sobrenaturais. Meu Deus. Pessoas estão pedindo alguns dons, mas precisamos primeiro reconhecer os que já nos foram dados. E aqui nós reconhecemos os recursos sobrenaturais que já foram derramados sobre as nossas vidas para avançarmos naquilo que o Senhor tem proposto para os próximos passos da nossa jornada. Senhor, nós oramos com entendimento, convicção e fé, sabendo que saímos daqui com as nossas armas afiadas para avançarmos. Meu Pai, que cada golpe que for dado no mundo espiritual possa ser potencializado para a glória do Teu nome. Que a Tua sabedoria nunca falte sobre as nossas vidas. Desvela aos nossos olhos, revela-nos, Senhor, aquilo que é necessário, porque sabemos que é um grande mistério, mas a porção que o Senhor tem para nós é suficiente para nos alimentar e nos fazer continuar a jornada até que venhamos completá-la para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você pode aplaudir a Ele, aplauda e glorifique a Ele, irmão.